Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos na sexta aula do nosso curso gratuito da cidadania italiana. E hoje nós vamos tratar de dois assuntos que quase que se complementam. Antigamente eles eram separados, antigamente você fazia uma coisa, depois você fazia outra. Não que não seja ainda assim, tá? Porém, eu quero deixar uma coisa muito clara para as senhoras e para os senhores. O assunto de hoje é a última etapa, ou na verdade ele é composto pelas duas últimas etapas que você tem que realizar no Brasil antes de você ir para a Itália, que se trata do apostilamento e da tradução dos seus documentos para a língua italiana. Então, se você está chegando agora nesse curso, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Antes de mais nada, é importantíssimo que você já tenha assistido os outros vídeos, porque isso aqui é uma sequência lógica de vídeos, onde eu estou te ensinando absolutamente tudo que você precisa para ter este livrinho lindo e maravilhoso aqui, que é o seu passaporte italiano, o documento de viagem de um cidadão italiano. Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio Barbiero e assista os outros vídeos deste nosso curso gratuito. E aqui embaixo, tá vendo? Passando aqui, ó. Baixe os materiais do nosso curso no blog minhasaga.org. Entra no canal do Telegram, t.me/Fábio Barbiero. Lá tem a programação, lá tem uma série de coisas, novidades, assuntos, vídeos, áudios que eu mando para vocês todos os dias, tá bom? E a grande maioria destes vídeos desse nosso curso está sendo ao vivo. Porém, este também vai ser gravado por uma questão de agenda. Eu não consigo fazer ao vivo, então, essa última, ignore esta última parte aqui. Atenção, o finalzinho da aula, as lives, as dúvidas serão respondidas, porque as dúvidas desta aula você vai mandar lá para o nosso blog. Lá no blog minhasaga.org tem uma aula específica, na verdade tem um artigo específico desta aula. Então você vai se organizar. Qualquer dúvida que você tenha sobre este assunto, apostilamento ou tradução de documentos, você vai deixar lá no nosso blog minhasaga.org, tá bom? E aí, hoje, se você ainda não baixou, você baixe o seu manual Sagabook. Nós vamos começar hoje na página 68. O manual Sagabook é um material didático do nosso curso. Ele custa R$200, R$197, ele está gratuito para que você possa, para que eu possa te ajudar obter o reconhecimento da sua cidadania italiana neste momento, tá bom? Então vai lá, olha aqui, vai para o índice, o apostilamento dos documentos, clica aqui na página 68 e vamos então falar sobre o apostilamento e a tradução dos documentos. E aqui eu vou abrir o nosso bloco de notas porque eu quero falar sobre, primeiro, apostilamento do documento italiano. Depois nós vamos falar sobre a tradução dos documentos brasileiros. E depois nós vamos falar sobre o apostilamento dos docs brasileiros. Então, eu quero começar contigo. Eu não vou falar aqui, eu não vou ensinar, eu não vou perder tempo contigo para falar sobre o que é o apostilamento. Por que eu não vou fazer isso? Porque nós já temos um artigo no nosso blog onde eu explico com detalhes, tá, o que é o apostilamento. Na verdade, assim, eu quero que você entenda, olha só, lá no nosso blog minhasaga.org, se você digitar aqui, ó, AIA, com H ou apostilamento, também iria cair no mesmo artigo, eu quero que você vá e leia os artigos sobre, tá vendo, ó, Convenção e Apostila de AIA na cidadania italiana, Convenção de AIA, histórico da sua implantação no Brasil. É interessante você primeiro ler isso daqui, tá? Convenção de AIA, para você entender o que é o apostilamento, tá? Eu vou, obviamente, que hoje a gente vai falar, mas a gente vai falar mais a parte prática dele. Então aqui eu quero te explicar o que é essa convenção, como que funciona, o que é a tal do apostilha ou apostila de AIA. Aqui eu mostro vários exemplos aqui de países diferentes que usam apostila. Cada país tem o seu modelo de apostila, tá vendo aqui, ó? Então era assim, era assado, era cozido, frito, tá bom? Então é importante você assistir, você ler este artigo aqui, tá bom? Depois você vai e lê também, importante você ler este artigo aqui, ó. Convenção e Apostila de AIA na cidadania italiana. Ele é de 10 de outubro de 2016, tá bom?
mas ele continua muito bem atualizado e explicativo para você entender. Então, porque não só nesse artigo eu explico o que é a Convenção de Haia, mas eu explico como que era feito antes que isso existia e depois que isso existiu, e aí a gente fala também sobre o apostilamento, a sequência e uma série de coisas, tá bom? Então, importante você ler este artigo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo esses artigos para você ler. E eu quero dividir em apostilamento do documento italiano e apostilamento dos documentos brasileiros, porque existe sim uma diferença. Antes de mais nada, eu quero que você entenda o seguinte, ó. A apostila de um documento é feita sempre no país onde o documento foi emitido. Sempre. O que isso significa? Que se eu falo de apostilamento de documentos brasileiros, eu estou falando de apostilamento no Brasil. Se eu estou falando de apostilamento de documentos italianos, eu estou falando de apostilamento na Itália. E aqui é importante a gente relembrar, nós já tivemos uma aula aqui onde eu falo sobre a solicitação do documento italiano. Foi a segunda ou terceira aula dessa nossa, se eu não me engano, foi a segunda aula do nosso curso, onde eu explico como que você consegue o documento do antenato italiano, como que você faz isso, como que você pede na Itália, se você vai pedir para o comune, se você vai pedir para a igreja. E aí algumas pessoas naquele momento me perguntaram, Fábio, mas eu preciso desse documento apostilado. Lembrando, você só precisa apostilar um documento italiano se este documento italiano vai ser utilizado para que você faça alguma correção de documentos nos documentos brasileiros. Importante! Uma das aulas anteriores, quando a gente falou sobre correção de documentos, eu também te fiz uma advertência. Eu falei, olha, nem sempre você precisa que o documento italiano esteja apostilado, porque nem todo cartório exige esse documento apostilado. Primeiro, sempre converse com o cartório. Desfocou aqui, volta, aí. Então, continua desfocado, a gente vai lidar com isso, daqui a pouco ela foca. Aí, tá? Então, importante isso. Agora, digamos que você já identificou, falou, não, Fábio, o meu caso, sim, eu vou precisar mandar o meu documento italiano para que ele seja apostilado lá na Itália. Muito bem. Eu vou te mostrar aqui na prática, e só relembrando aqui, lá no nosso Manual Sagabook, na página 68, eu explico para você o seguinte, ó. Vamos lá. Qual é o local onde a gente apostila um documento italiano? É na prefeitura, que é... A prefeitura é um órgão superior aos comunes e a sede das prefeituras, fica normalmente na capital de uma província. E aqui eu falo para você clicar aqui para abrir uma nova página, e deixa eu entrar aqui agora para mostrar para você, quando você clica lá, abre esta página aqui, ó. Il portale delle prefetture. Todo documento que você tem, ele foi emitido em algum lugar. Agora a gente está falando de documentos italianos, tá bom? Então, vamos começar pelo apostilamento do documento italiano. Todo documento italiano, ele foi emitido ou por uma igreja, ou por um comune, ou por uma cúria. Então, vamos lá. Se nós estamos falando de documentos civis emitidos por um comune, nós vamos apostilar, que seria o equivalente ao reconhecimento da firma da pessoa, do oficial que emitiu o documento pelo comune. Então, ó, importante, tá? Anota aí. Se o seu documento é civil, você vai apostilar a firma, ou seja, a assinatura do oficial de status civile que emitiu aquele documento, tá? Se você vai apostilar um documento religioso, ou seja, uma certidão de batésimo, um certificato de batésimo, então você vai apostilar não a assinatura do padre, mas sim a assinatura do cancelliere, da pessoa lá da cúria. Nós já temos uma aula onde eu expliquei sobre o formato dos documentos italianos e eu te expliquei que o documento religioso, ele passa por ele tem um procedimento a mais do que o documento civil. Documento civil você pega, o oficial imprime, carimba, assina e te manda. O documento religioso, o padre emite, carimba, manda para a cúria faz uma autenticação da assinatura do padre, e agora quando a gente está falando sobre apostilamento, o apostilamento é da assinatura da firma do cancelliere que fez a firma do padre.
Parece confuso, mas na prática não é tão confuso assim, tá bom? Então, vamos voltar lá. Vamos imaginar que o seu documento foi emitido no Vêneto. Pode ser da província de Padova, Treviso. Vamos pegar aqui uma província qualquer. Antes de mais nada, tá vendo aqui o mapinha, ó? Deixa eu aumentar o mapa aqui, para vocês verem. Deixa eu ver se tá aparecendo para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui vai mostrando quais são as regiões da Itália. Então aqui eu tenho Toscana, eu tenho Emília-Romanha. Então vamos entrar aqui no Vêneto. Quando você clica aqui no Vêneto, aparece quais os sites que estão disponíveis das prefeituras, porque como eu disse, cada prefeitura ela está, tá bom, em uma província, ela está na capital das províncias. Então lá no Vêneto nós temos prefeitura em Belluno, Rovigo, Venezia, Vicenza, Verona, Treviso e Padova. Vou abrir outra aqui, ó. Vou abrir a Lombardia para te mostrar quais são então as prefeituras da Lombardia. Nós temos Bergamo, Como, Lecco, Mantova, Monza e Brianza, Sondrio, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Pavia e Varese. Se eu vou lá para... O que é isso daqui? Friuli, Venezia Giulia. A gente tem Gorizia, Trieste, Pordenone e Udine. Se eu vou lá para cima, lá na região do Trentino, nós temos Bolzano e Trento. Aqui nós temos Emília-Romanha. E aí nós vamos ter Bologna, Forlì, Cesena, Parma, Ravenna, Ferrara, Modena, Piacenza, Reggio Emília e Rimini. Enfim, você vai descobrir, obviamente, qual é a sua região. Já que eu estou aqui, eu vou entrar aqui, por exemplo, em Parma. Digamos que o nosso documento foi emitido por um comune ali da província de Parma, perdão. Então, clico aqui em Parma e ele vai abrir o site da prefeitura de Parma, que é ali de toda a província de Parma. Muito bem, esperar abrir, tá abrindo aqui. Ok, abriu. O que eu faço agora? Eu preciso procurar dentro do site da prefeitura onde é o setor de legalização. E se a gente voltar um pouquinho, um átimo, lá para o nosso Sagabook, eu te explico. Olha só, clique e acesse o site prefeitura.it. Do lado esquerdo, selecione a província. No site da prefeitura desejada, escolher a opção Cerca nel sito e escreva apostille e opção Legalizzazione documenti. Vamos fazer isso na prática? Volta aqui. Tá vendo aqui, ó, do lado Cerca nel sito, ó. Aqui, ó, eu coloco apostille. Eu tô aqui, ó, tá vendo? Do lado Enter. Deixa eu só colocar um pouquinho mais pra cá. Aê! Apostille. Abriu já isso daqui, ó. Risultati di ricerca per parole-chiave, ou seja, o resultado da pesquisa por palavra-chave. E aqui, ó, já abriu todo esse texto aqui, ó. É clicável, tá vendo? Então, a gente clica nele e aí a gente vai para a página da legalização de documentos e apostila dentro da prefeitura, aqui no caso, tá vendo lá em cima em azul, do Ufficio Territoriale del Governo di Parma, ó, essa parte aqui. E aí estamos então agora na página da prefeitura. O que está escrito aqui? Tem um monte de informações, que é o nome da dirigente, que é a Daniela Piedimonte, o e-mail dela, o ofício, e aqui começam algumas informações. Ó. O acesso ao público é possível somente prévio apontamento, ou seja, você não pode ir lá diretamente, você tem que entrar em contato e solicitar um apontamento ou por escrito ou por telefone. E aqui, só um detalhe, o que nós vamos fazer nesse momento, tá? Por que a gente está nesse site? Imaginemos que você já pegou o documento do seu antenato italiano, está na sua mão aqui no Brasil, onde quer que você more, e você vai mandar este documento para a prefeitura. Você aprendeu que você não pede um documento apostilado, a menos que você vá contratar um profissional para fazer isso para você. Neste caso, você vai entrar em contato com a prefeitura para saber se eles aceitam o envio pelo correio e como que funciona essa modalidade de envio. É isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos pegando os dados para saber como que a gente manda isso. Então, olha só, aqui tem o endereço, cadê? Ó, o e-mail, Rafaela Cascella, o Dottore Vittorio, tem aqui 2 e-mails deles, tem o recebimento, tem o e-mail e os telefones aqui. Aqui, olha só, o que nós queremos aqui, tá? Nós queremos isso daqui, ó. Como fazer? Para conhecer as formas de legalização, apostila ou legalização, importante,
No nosso caso é apostille, não é legalizzazione. Legalizzazione é uma coisa, apostille é outra. Aqui no nosso caso é uma apostille. Nós queremos que eles apostilem o documento italiano. Então aqui diz o seguinte, ó. O que nós queremos? Nós queremos exatamente esta frase aqui, ó. É possível enviar pelo correio, ó, é possibile trasmettere per posta il documento, tendo o cuidado de indicar o endereço no qual o documento deverá ser restituído e uma relativa busta affrancata, raccomandata ou bola de ritiro da parte de um corriere expresso. Em nenhum caso a prefeitura vai ser responsável se você mandar o endereço para eles errado, tá? Então olha só, então quando a gente tem essa informação aqui, o que a gente faz? Aqui eles estão dizendo que a gente pode mandar esse documento pelo correio e esse documento, eles só estão pedindo para você tomar cuidado com o endereço que você tem que devolver e uma busta affrancata. O que é uma busta affrancata? É um envelope, um selo pré-pago ou uma busta já selada. Quando a gente está na Itália, a gente faz o seguinte, a gente pega o documento que a gente quer mandar para a prefeitura, que normalmente ele está no envelope pequeno, a gente coloca dentro de um envelope maior, já esse pequeno já selado com os selos pagos. Por exemplo, eu moro em Pisa, estou mandando para Parma. Eu vou lá em Pisa e falo assim, olha, eu preciso de uma busta affrancata. Aí o cara pergunta, tá, para onde vai vir? Ah, de Parma para cá. Ah, de Parma para cá custa €1,10. Eu colo os selos na carta, no documento, no envelope menor, coloco dentro do envelope maior junto com o documento e mando para eles. E aí o que eles fazem? Eles abrem esse envelope maior, ele encontra lá dentro o envelope pequeno para mandar para mim de volta, o documento a ser apostilado, eles apostilam o documento, dobra, coloca nesse envelope pequeno que já está selado e manda para mim. Como que você faz isso do Brasil? Ou de outro lugar do mundo? Então vamos por partes. Primeiro, tem mais uma coisa que a gente precisa aqui, né? Para onde que a gente manda isso daqui? Qual é o endereço aqui? Então, o endereço, cadê? Ufficio Pubblico e Relazioni com o Público, cadê o endereço? Aqui, ó. Ubicazione dell'ufficio, piano terra, lato Urpi. Isso daqui, acredite, é o endereço lá de Parma. O que você vai fazer? Obviamente, você vai vir deve ter em algum outro lugar que tem horário de recebimento. Vamos pegar o endereço inteiro, que eu sei que é piano terra. Você vai colocar, né? Ufficio territorialità, prefeitura Parma. E aí, aqui a gente vai encontrar o endereço da prefeitura em algum lugar do site. Cadê? Prefeitura, indirizzo. Cadê? Dove sei? Cerca indirizzo. Pois é. Como se nós soubéssemos onde é o endereço do Ufficio di Parma. Abriu. Indirizzo, rinnovo, applicativi. Cadê? URP. Vediamo se è qui. Ufficio da Prefeitura di Parma. Ó, e se nós não encontramos, porque é uma porcaria, Ufficio della Provincia, Comune della Provincia, você coloca no Google, tá? Indirizzo Prefeitura Parma. E aí provavelmente vai, ó, Strada della Repubblica 39 43 121 Parma, Itália, tá? Você só vai confirmar, ó, aqui, agora você entra no site da prefeitura e aparece aqui, ó, Ufficio Territoriale del Governo di Parma, ecco, tá vendo aqui, ó? Então você vai colocar aqui, só que aí você vai colocar prefeitura, Ufficio Legalizzazione di Documento Apostille, tá? Então você não vai colocar no Ufficio qualquer, você vai mandar direto para o Ufficio Legalizzazione. Ok, pegou esse endereço, ó, Strada Repubblica 39, isso daqui é o CEP, Parma, etc. O que você faz agora? Eles pediram uma busta pré-affrancata. No Brasil, você não tem como preparar uma busta e mandar com selos italianos, mas existe um serviço dos Correios chamado Cupom de Resposta Internacional Correio. Você vai colocar exatamente assim no Google e vai aparecer o site shopping.correios.com.br. Aqui
você vai descobrir que o correio no Brasil vende esse selinho, custa 10 e poucos, 12 reais, ó, R$12,90, ó, tá vendo? R$12,90. Este é o cupom de resposta modelo Istambul. Você vai comprar um dá, mas se eu fosse você, eu compraria 2, 3, manda aí uns 3. Você não vai colar no envelope, você vai mandar dentro do envelope grande, tá bom? Ó, aqui você pode pagar em 3 vezes. Enfim, você vai comprar isso daqui, eles vão mandar para sua casa, tá? E aí isso é o equivalente à busta pré-affrancata que ele fala ali. Então, basicamente, você vai mandar para a prefeitura. Preste atenção. Você vai pegar o seu envelope. Imagine que o seu documento está no envelope. Cadê o nosso documento italiano? Cadê, meu Deus? Aspetta. Vamos pegar o nosso documento italiano. Ó. Vou pegar aqui para vocês. Eu tenho esse envelope aqui, que foi o envelope do casamento. Olha que lindo isso daqui. É o envelope onde nós nos casamos, eu e a Linda. Você vai comprar um envelope desse. Digamos que o seu documento é esse daqui, ó. O que eu recomendo que você faça com a sua certidão italiana? Dobre em 3. Não tenha dó de dobrar o seu documento, tá? Faça assim, ó. Dobre assim e dobre assim. E ele vai ficar mais ou menos desse tamanho. Encontre um envelope desse tamanho mesmo, tá bom? Coloque o envelope pequeno, você vai colocar como se tivesse vindo da prefeitura para você. Então você vai colocar o seu endereço destinatário, seu nome, seu endereço no Brasil. E aí você vai pegar. E aí tem que ser um envelope que caiba este documento dentro. Imagine que esse é o documento que você está mandando para ser apostilado na Itália. Vai pegar esse documento, vai colocar dentro de um envelope ou junto com o envelope, dentro desse envelope maior. Então, veja, envelope maior, vamos colocar o documento a ser apostilado. Vamos colocar os selos, aquele cupom de resposta internacional. Vamos colocar o envelope menor, que é o envelope que vai voltar da Itália com seu documento. Você pode até colocar uma cartinha, você pode até colocar também, você pode redigir o seguinte: chiedo cortesemente l'apostille di AIA in questo documento. Tá? Você pode fazer isso. Os alunos da Escola da Cidadania Italiana já podem me pedir ajuda lá dentro da escola, se você quiser, a gente redige essa cartinha com vocês. Vocês aqui fora, é só digitar chiedo cortesemente, não tem muito segredo, tá bom? Você pode pegar, ó, deixa eu colocar aqui, deixa eu voltar aqui, cadê? Vamos colocar aqui, ó. Você pode colocar algo muito simples, tá bom? Chiedo cortesemente l'apostille di AIA in questo documento italiano per uso in Brasile. Distinti saluti. E aí você coloca seu nome, Barbiero Fábio, tá? Você pode, obviamente que o chiedo aqui você começa um egregio signore. La chiedo, pronto, aí fica bonitinho, tá bom? La chiedo cortesemente l'apostille di AIA in questo documento italiano per uso in Brasile. Distinti saluti, Barbiero Fábio. O seu endereço aqui embaixo também, bonitinho, o endereço que você quer que eles mandem o documento para o Brasil. E aí você vai colocar o endereço nesse documento, você pode imprimir esse documento, coloca dentro do envelope também, porque aí o cara que vai abrir, de repente ele não vai ficar tão perdidão ou perdidaço, ele vai falar, é um documento para apostille di AIA. Pronto! E aí manda pelo correio para a Itália, espera, eles vão fazer todo o trâmite que eles têm que fazer lá e vão devolver para você esse documento pronto e apostilado. Uma vez que ele chega no Brasil e esteja apostilado, ele já pode ser utilizado para você fazer as suas devidas correções. Recomendo que você faça uma fotocópia desse documento antes de enviar para a Itália. Se você tiver só um, faz uma fotocópia, não precisa ser autenticada, deixa com você. Deus me livre e guarde, alguém perde esse documento, você já vai ter uma cópia para de repente pedir outro para o comune ou para a igreja. É difícil, não conheço nenhum caso que tenham perdido o documento, mas é sempre bom, a gente fica com uma dorzinha no coração, vai que perdem, fique com uma cópia, tá bom? Então, veja, este foi a parte onde a gente fala sobre o apostilamento do documento italiano. E Fábio, tá, no meu caso não é documento italiano, no meu caso é só os documentos, o apostilamento e a tradução dos documentos brasileiros. Muito bem, voltemos então para o nosso lindo e maravilhoso Sagabook. Continuemos,
Foi demais aqui. Então, continuemos aqui. Página 69, a tradução dos documentos italianos, dos documentos brasileiros, perdão. O que você precisa? Todo documento, para ser apresentado na Itália, ele precisa ser traduzido para a língua italiana. Se ele não tiver traduzido para a língua italiana, a pessoa que vai receber esse documento não vai entender bolufas do que está escrito ali. Então, o seu papel, o seu trabalho é pegar este documento, encontrar um tradutor público e juramentado para fazer este trabalho para você. O que é um tradutor público juramentado? É uma pessoa que está cadastrada na junta comercial do seu estado. Aqui na página 71, tá vendo aqui, ó? Aliás, minto, aqui é a página das pessoas. Deixa eu voltar aqui para o nosso blog. O que você vai fazer? Porque eu já preparei tudo para você. Olha só, aqui no nosso blog, minhasaga.org, você vai fazer o seguinte, cadê? Está abrindo o nosso blog. Você vai colocar aqui, ó, em tradutor e vai apertar Enter aqui em pesquisar. E aí, como encontrar um tradutor juramentado? Olha só, o que eu já preparei para você. Você vai pegar esse artigo e eu já peguei aqui o link de todos os estados onde tem os tradutores, tá? Olha isso. Então, Fábio, eu sou do Rio de Janeiro. Olha aqui, ó, estado do Rio de Janeiro. Clica aqui, vai abrir o site da Junta Comercial do estado do Rio de Janeiro. Você aqui dentro do site, você vai procurar a parte de tradutores. Então, vamos procurar aqui, ó, provavelmente deve ser serviços. Tradutores, aqui, ó. Lista de tradutores públicos, tabela de emolumentos, etc. E aqui você tem uma lista dos tradutores. E aí, claro que dentro desta página dos tradutores, você vai procurar o idioma, no caso aqui, ó, italiano, pesquisar. E aí, todo tradutor italiano é italiano-português, português-italiano. Aqui ele achou Adolfo José, é alemão, aliás. Peraí, eu coloquei por italiano, por que ele me manda todos? Mas por quê? Inglês e italiano, ó. Apareceu Alessandro Vianello, rua tal, Rio de Janeiro. Tá aqui, ó. Tem 3 páginas. Fábio, eu sou de outro estado. Você vai então voltar pro blog, vai procurar eu sou de Rondônia. Clica em Rondônia, vai abrir o site da junta. Espero que não tenha quebrado nenhum link enquanto nós fizemos a última edição para agora, enquanto eu estou aqui basicamente ao vivo, só que não, mas estou fazendo aqui no Flow. E aí você então entra no site do seu estado e aí sim você, se a internet não demorar tanto, se demorar a gente abre outro aqui só para testar, por exemplo, Sergipe. E aí você vai encontrar, sempre é esse mesmo esquema. Entra no site da junta, procura a parte, ó, registros de empresas, transparência, editais, agências, cadê? Autenticação, leiloeiros, tradutores. Vai aqui embaixo em tradutores, procure se tem o tradutor, tá vendo? Relação de tradutores e intérpretes comerciais, ó, espanhol, francês, inglês, e nesse caso aqui, por exemplo, Sergipe, infelizmente nós não temos nenhum tradutor em italiano, e aí você vai ter que fazer então a tradução em outro estado, entendeu? E aí uma vez, o que esse tradutor vai fazer, tá? Qual é o trabalho dele? Ele vai pegar os seus documentos, todas as suas certidões que estão na língua portuguesa, e vai traduzir isso para a língua italiana. Então, quando o seu tradutor... Imagine que você tem 10 documentos, entre certidões de nascimentos, casamentos, óbitos e a CNN. Lembre-se, a CNN também é um documento que vai ser utilizado. Você vai mandar tudo isso para o seu tradutor. Seu tradutor vai pegar todos esses documentos e vai fazer a devida tradução para a língua italiana. O que isso significa? Que você vai ter... Olha só, aqui nós temos... a nossa querida Carla Barsotti, ela fez aqui, ela mostra o que é uma tradução, tá vendo aqui, ó? Uma tradução, deixa eu pegar aqui, ó, isso aqui é uma tradução, essa parte direita do nosso Sagabook. Certificato di morte con trascrizione integrale, ou seja, certificado de óbito inteiro teor. Então, quando você manda os seus documentos para o tradutor, você vai ter, se você tem 10 documentos originais, incluindo a CNN, no final da tradução, você vai ter 20 documentos em mãos. Você vai ter os seus 10 originais, certidões emitidas pelos respectivos cartórios, mais a CNN, e você vai ter as 10 traduções. Cada tradução corresponde a um documento original, certo?
Basicamente, esse trabalho, essa etapa da tradução, ela é muito simples. Você não tem muito trabalho. Você pega seus documentos, encontra um tradutor, conversa com ele. Eu recomendo que você converse com pelo menos 2 ou 3 tradutores, né? Conversou com eles, falou assim, olha, a tradução tá, manda para eles. Eles vão fazer todo o trabalho. A parte da tradução é encontrar um tradutor, manda para ele, ele faz tudo, te devolve. Quando o tradutor te devolve todas as suas traduções, você parte para a última etapa no Brasil, que é o apostilamento dos documentos brasileiros. O que é isso? É basicamente aquilo que você fez, o que eu ensinei a você fazer lá no início com o documento italiano, só que a diferença é que aqui você vai fazer a tradução, o apostilamento dos documentos brasileiros. E aí, veja, aqui eu explico com detalhes, tá bom? No nosso Sagabook, todos os documentos, digamos que você tem esses documentos aqui. Aí, olha só, você tem 9 documentos originais e as suas 9 traduções. Nesse caso, você vai fazer, então, 18 apostilamentos. Porque o apostilamento, tá? O que é esse apostilamento? É o reconhecimento da firma. É o reconhecimento da assinatura. A grosso modo, tá bom? Para que esse documento tenha validade na Itália. Quando você tem todos os seus documentos para sua prática, todas as certidões brasileiras, mais as certidões traduzidas, você vai apostilar os documentos brasileiros. Depois você vai apostilar as traduções. Então, e no Brasil, o apostilamento é este selo gigantesco que a gente está vendo aqui, ó. Essa coisa horrorosa. Na verdade, ela é bonita até. Só que olha só, ela pega metade do documento, aí ela vai um carimbo aqui, ó. No caso aqui, tá vendo? Este apostilamento aqui, ó, Conselho Nacional de Justiças Brasil, em papel moeda, tudo isso daqui tá colado neste documento que é a tradução. Então aqui tá na tradução e aqui é a tradução e aqui cadê o documento? Deixa eu ver se eu coloquei, eu não lembro se eu coloquei, não coloquei eu não coloquei no nosso Sagabook um modelo de um documento brasileiro apostilado. Mas eles vão pegar a parte de trás lá do documento mesmo emitido pelo cartório e vão fazer este selo. Preste atenção. Os selos, que é o apostilamento, eles serão feitos nos documentos brasileiros e nos documentos italianos. Tá bom? Fábio, qual é a ordem correta? Não existe tecnicamente uma ordem correta. Se alguém falar para você, não, mas tem na Itália, estão dizendo que tem uma ordem. Não existe uma ordem correta. O que existe, o que normalmente nós fazemos e o que eu recomendo é pega todas as certidões brasileiras emitidas pelos cartórios, depois você manda traduzir. Quando você tiver com todas as traduções em mãos, você pega esse calhamaço de documentos, vai em um cartório que faz o apostilamento, normalmente esse cartório é na sua cidade, vai até aquele cartório e solicita aquele cartório o apostilamento de AIA. Eles vão fazer então o apostilamento e colar esses documentos essas folhas em todos os documentos, os brasileiros e as suas respectivas traduções. Ah, Fábio, mas eu fiquei sabendo que eu tinha que primeiro traduzir para depois apostilar, porque depois então eu tenho que apostilar primeiro para depois traduzir, porque a tradução tem que contar o apostilamento. Não é verdade, isso não... Gente, isso tecnicamente não é correto. Existe uma disposição do Conselho Nacional de Justiça que explica o que é o apostilamento. Um oficial de comune não pode exigir que seja feito assim ou assado porque ele acha melhor. Então tem muita gente falando muita besteira relacionada a isso. Tá? Não procede a informação. Ah, mas se eu apresentar os documentos que não estejam primeiro apostilados os brasileiros e depois traduzidos, eles não aceitam. Não, um funcionário público italiano, ele não tem a prerrogativa de dizer não gostei desse documento, desse formato aí, você fez numa ordem que eu não gostei, eu não vou aceitar. Ele não pode fazer isso, tá bom? E uma vez que você traduziu seus documentos, apostilou todos os documentos, neste momento você tem em mãos o seu jogo de documentos prontos para ir para a Itália. Acabou a etapa no Brasil. Agora, o próximo passo é #partiu Itália. Não tem mais o que fazer. Você tem noção que se você chegou nessa aula conseguindo cumprir todos os objetivos que eu te falei, neste momento a preocupação não é mais com documentos no Brasil, não é com erros de documentos, não é com problemas na documentação, é sim, qual é a melhor comune que eu escolho para fazer a minha prática, quanto que eu vou gastar para fazer isso na Itália, como que eu posso fazer isso? Percebe que etapa Brasil acabou. Agora a gente parte para a Itália.
Então nós vamos fazer o seguinte, se você tem alguma dúvida relacionada a apostilamento de documento italiano, apostilamento de documento brasileiro, tradução de documentos, você vai usar o link que eu vou deixar aqui na descrição para ir lá para o blog, e lá no blog nós temos uma área de comentários, onde você vai deixar o comentário quais são as dúvidas que você tem sobre esse tema. Que aí nós vamos resolver essas dúvidas aí, eu vou responder, ou eu, a Bruna, a minha equipe vai responder para você, e aí a gente vai tirar todas as dúvidas relacionadas a isso, porque nas próximas aulas, ainda tem uma aula que antes de ir para a Itália, infelizmente eu tenho que gravar, eu tenho que conversar contigo sobre isso, que é eventuais problemas que podem tirar o nosso direito. Mas a gente não vai pensar nisso agora, a gente vai falar disso numa próxima aula, que é só alegria. Hoje em dia, hoje, na aula de hoje, a gente termina essa aula feliz de que cumprimos com todas as etapas no Brasil. Tem dúvidas? Deixa lá. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreva. E aí, agora o próximo passo é: qual é o melhor comune? Faço sozinho, contrato consultor? Faço via judicial? Faço de que forma? Fábio, me ajuda. A gente vai tratar disso numa próxima aula. Então, deixa lá os seus comentários, se inscreve no canal, joinha, compartilha, que a gente se vê amanhã na próxima aula.